Amém. Amém, amém. Antes de se assentar, pega a tua Bíblia, abre lá em Daniel capítulo 1. Enquanto você abre a tua Bíblia, meu irmão, saiba que Jesus está com você em 2018, Ele está hoje, Ele vai estar amanhã, este ano inteiro. Jesus estará com você, você pode ter certeza disso. Ainda de pé, vamos ler lá então Daniel capítulo 1, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Daniel capítulo 1, agora versículo 2, diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Cedraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pode se assentar. Eu não sei quais são as suas decisões para o ano de 2018. Aqui na igreja, muitos anos nós temos o costume de escrever os nossos alvos, objetivos, e colocar um texto bíblico e orar por ele. E meu irmão, a pastora te convidou aqui para vir aqui essa semana. Vem, toda noite que eu puder, eu quero estar aqui, porque tem conquistas que a gente ganha de joelho. Então ganhe o teu ano debaixo do teu joelho já, no comecinho desse ano, venha mesmo, que você vai ser abençoado. Mas aqui, eu queria falar de 5 princípios para você, sobre uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa em 2018, 2019, 2020, são princípios bíblicos, que a partir do momento que eu entendo eles, eu começo a ver que Deus começa a agir de uma maneira diferente na minha vida. Se você quiser anotar, eu vou falar de 5 princípios, eu vou ser bem prático em todos eles, bem sucinto, mas se você quiser anotar, anota isso. E o primeiro deles é o seguinte: primeira coisa que eu e você precisamos entender: existe 2 reinos. A Hilda estava dizendo aqui, quem que já sentiu opressão? Você já viu alguma pessoa possessa, endemoniada? Se tem uma coisa que todo crente devia ver, alguém endemoniado. Porque aí a gente começa a acreditar que existe demônio, e o demônio toma a vida das pessoas e domina a vida das pessoas. Existem 2 reinos. Primeiro princípio: eu preciso entender. Pode ser que eu não acredite direito, pode ser que eu fico olhando assim, até duvide um pouco, porque eu não sei como acontece, mas existem 2 reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Você quer se dar bem nesse ano? Saiba que Satanás, desde o dia que você nasceu, não é desde a virada do ano não, o diabo, desde o dia que você nasceu, ele colocou um propósito na mente dele: eu vou destruir a vida do Paulo, do Antônio, da Rosa, da Ana, eu vou destruir a vida daquela pessoa. O que está escrito lá em João 10:10? Que ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então saiba
que tem alguém que nesse momento quer destruir a sua vida. Você sabia disso? O que esse texto aqui está falando? Ele começa dizendo que Deus entregou a Nabucodonosor o povo de Israel. E olha que interessante isso. No versículo 2 diz que Deus entregou Israel, algumas pessoas de Israel, ao rei Nabucodonosor, para serem levados à Babilônia. Para você entender aí, só para a gente relembrar, a Babilônia, onde hoje está o Iraque, o Irã. E se você for lá no Iraque hoje, continua deserto, continua seco, a igreja evangélica não prospera naquele lugar, pessoas são mortas naquele lugar. É impressionante a maldição que tem sobre a Babilônia, atual Iraque. Impressionante. E diz no versículo 2 que Deus também entregou alguns utensílios do templo. Que templo que é esse? Templo de Deus, templo de Salomão, construído aonde? Em Jerusalém, Israel. O que o rei faz agora? Ele pega os utensílios que eram de Deus e leva para onde? Para o templo do Deus dele na cidade de Siná. Olha na tua Bíblia aí com cuidado. Está escrito que utensílios de Deus de Israel, Deus com letra maiúscula. E foi levado para o templo do Deus ou dos deuses. Está em letra maiúscula aí ou está em letra minúscula? Está em minúscula aqui no meu texto. Porque existem dois reinos. Só existe um Deus. Só existe um rei. Só existe um reino que vai prevalecer eternamente. E essa é a mensagem do livro de Daniel. Mas existe alguém que quer tentar ser Deus. Existe alguém que quer tentar ser rei. E enquanto nós estivermos na terra, Satanás vai tentar ser Deus de algumas pessoas. Alguns utensílios lá de Israel. Meu irmão, imagina esse púlpito aqui ser tirado daqui hoje e ser colocado no centro de Macumba, o pior que você conhece, e em cima dele ser sacrificado aqui ovelha, animal, criança. Você consegue imaginar isso? É exatamente isso que aconteceu. O que era usado para Deus, no templo de Deus, agora é usado para os deuses da Babilônia. Olha outra coisa interessante. Se você olhar aqui no versículo 7, o que acontece com Daniel e os amigos dele? O nome deles é mudado. O de Daniel é mudado para quê? Beltesazar. Ananias para Sadraque. Misael, Mesaque. E Azarias, o de Abednego. Deixa eu te lembrar o significado do nome desses homens. Homens de Deus. Daniel significa Deus é o meu juiz. Nome bonito de ter, não é? Deus é o meu juiz. Deus é quem julga a minha causa. É isso que significa o nome de Daniel. Olha o nome que colocaram nele. Beltesazar. O que é Beltesazar? Tesouros de Bel. Bel é um deus da Babilônia. Ou depósitos dos segredos de Bel. De Deus é o meu juiz, agora a minha vida começa a ter o significado de tesouros do Deus Bel da Babilônia. Olha aqui o segundo nome, Ananias. Deus foi gracioso comigo, o nome dele em hebraico. Olha o nome que deram para ele, Sadraque, inspiração do sol. É o Deus Sol que era adorado por eles. Olha o nome de Misael, quem é como Deus? Aí deram o nome dele de Mesaque, aquele que pertence à deusa Shejaque. Meu nome é Misael, e toda vez que eu digo Misael, eu estou dizendo no reino espiritual, quem é como Deus? Aí do dia para a noite muda o meu nome para Mesaque, aquele que pertence à deusa Shejaque. Você quer pertencer ao capiroto, ao tranca-rua, ao Zé Pilintra? É isso que ele está dizendo aqui. Existem dois reinos. Olha o quarto nome, Ananias. Azarias. Deus é quem me ajuda.
deram o nome dele Abed-nego. Deus é quem me ajuda, Abed-nego, servo de Nego. Nego é um deus da Babilônia. Eu tenho um Deus que me ajuda, um Deus que me prospera, um Deus que me dá esperança dos céus. E do dia para a noite, falam que a partir de agora, eu sou escravo de um Deus da Babilônia. Entenda isso. Eu não sei o quanto que você vê da Rede Globo. E eu não estou aqui para dizer se você deve ver ou não. Você tem que julgar isso. Eu vejo muito pouco da Rede Globo hoje. Eu não sei o tanto que você vê de televisão. Eu não sei o tanto de tempo que você gasta vendo notícias da internet. E o pastor Silas falou aqui no domingo passado que ele já parou de ver um monte de coisa para tirar as coisas ruins da mente dele. Existe na terra algumas pessoas que estudaram para isso, se planejaram para isso, e elas se reúnem lá em Nova York, lá em Londres, lá em Hong Kong, em São Paulo, Rio de Janeiro, e elas dizem o seguinte: esse ano nós vamos dizer para todo mundo que a melhor cor para se vestir é o amarelo. E aí as novelas da Globo, as atrizes, que toda menina quer ser uma atriz, começam a usar o vestido amarelo. E porque ela tem o vestido amarelo, ela alcança um marido bonito e rico. Tudo isso é subliminar. Mas tudo isso é planejado no inferno e trazido para você na sala da sua casa. Meu irmão, tem dois reinos. O reino de Deus é um reino de paz, de justiça, de glória em glória, é o reino que nos vai levar para os céus. Mas tem um reino de injustiça, de podridão, de pecado, de tudo que não presta, e nós somos expostos a esses mundos todos os dias, desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir. Eu não sei quais são os tipos de conversa que você participa, porque tem conversas que exaltam a Deus, tem conversas que falam do reino de Deus, e tem conversas que falam de destruição de família. Ninguém fala de inferno, ninguém fala do diabo. Não é bonito falar do diabo, mas as pessoas falam de trair, as pessoas falam de matar, falam de mentir, as pessoas falam de se prostituir, falam de se drogar. E quem que está por trás de tudo isso? São seres do reino que não pertencem a Deus. Se você já se perguntou na vida, para que você existe? E eu fiz essa pergunta muitas vezes na vida. Por que eu estou na terra? Uma definição muito fácil para eu entender é que Deus me colocou na terra para me relacionar verticalmente e horizontalmente. Primeiro eu me relaciono com Deus e eu me relaciono com o meu próximo. Esse é um sentido da vida na terra. Deus me fez para me relacionar com Ele e me relacionar com você. Deus me fez para glorificar o nome dEle. Deus me colocou em Araçariguama para que através da minha vida o reino de Deus se manifeste em Araçariguama. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Agora presta atenção numa coisa. O que destrói um casamento? Relacionamento. O que é mais difícil no teu trabalho? O trabalho ou as pessoas que você se relaciona? Você precisa de dinheiro, aí você vai lá no banco, você aperta uma máquina ou você fala com o gerente? Relacionamento. A vida é feita de relacionamento. O que foi quebrado lá no Jardim do Éden? Relacionamento. Preste atenção nos seus relacionamentos. O teu casamento não acaba por causa do casamento. O teu casamento começa a acabar por causa do seu relacionamento. Uma briguinha aqui, outra briguinha ali, e aí as coisas vão acontecendo. As amizades, elas vão se quebrando por causa de relacionamento. Deus tem um propósito, mas tem um reino satânico que quer destruir todos os relacionamentos, criando inveja, ciúmes, intriga, fofoca, mentira. Quais são os frutos da carne? Você já leu lá? Eles mexem em todas as esferas do seu relacionamento. Então, meu irmão, minha irmã, primeiro princípio:
existem dois reinos. Existem dois reinos. Em qual que você está? Tem como estar nos dois ao mesmo tempo? Não tem. Não tem. Eu posso caminhar no terreno do reino das trevas, mas quando eu estou caminhando lá, eu estou caminhando como embaixador do reino de Deus no meio das trevas. E o dia que Jesus voltar, Ele vai resgatar e vai transformar tudo isso. Mas você precisa saber aonde que você está caminhando. Segundo princípio, Daniel faz o quê? Aqui no versículo 8. Primeiro princípio, há dois reinos. Segundo princípio, Daniel determinou-se a não se contaminar. Ontem eu estava escutando uma mensagem do pastor Tim Keller, é um pastor dos Estados Unidos, eu gosto muito de ouvir as mensagens dele, e ele estava falando por que nós pecamos. E ele estava dizendo que a teologia, a Bíblia, e aí ele cita Jonathan Edwards, que nós pecamos porque nós fazemos o que nós queremos fazer. É simples assim. Eu não peco porque alguém põe uma arma no meu ouvido, na minha cabeça e fala, você vai pecar agora. Eu peco porque eu faço o que eu quero fazer. Eu e você fazemos todos os dias o que nós queremos fazer. Se você quer comer arroz e feijão, você come arroz e feijão. Se você quer comer uma macarronada, você come uma macarronada. Daniel nos ensina que ele e os seus amigos escolheram, determinaram no seu coração que eles não iriam se contaminar com as finas iguarias do rei. Sabe, meu irmão, escuta isso. Daniel não estava no lugar que ele queria estar. Ele não estava na Babilônia porque ele foi lá, passou o cartão de crédito dele, pagou a passagem dele em 10 vezes e estava num hotel lá perto da praia. Ele foi levado. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. A maioria das pessoas no mundo não estão no lugar onde elas gostariam de estar. Ouve isso. Você precisa entender isso. Mas, ou o lugar que eu estou vai me moldar, ou eu vou moldar o lugar que eu estou. Você conhece gente que fala muito palavrão? A gente conhece, né, Cícero? O dia inteiro. De cada 10 palavras fala 15. Interessante, essa pessoa que eu e o Cícero conhecemos, quando ele está perto de mim e do Cícero, ele não fala muito palavrão. E quando ele fala, ele pede desculpa. Ele olha para a gente e fala, perdão, não quero, desculpa. Meu irmão, se no ambiente que você está, não tem limite das conversas, dos assuntos, dos temas, das propostas que se acontecem lá, é porque você está sendo moldado pela sociedade. Lembra? Eu falei Rede Globo, e a Rede Globo aqui significa toda uma máquina no mundo inteiro, que faz as coisas parecerem normal, faz o errado parecer certo. Daniel disse junto com seus amigos, eu vou determinar dentro de mim que eu não vou me contaminar. Sabe aquela hora da tentação que vem? Sabe aquele pecado que é assim, de repente você pecou, e aí você fala, eu pequei. Se eu não tiver uma escolha mental, espiritual, emocional, do jeito que eu vou viver, o que eu aceito e o que eu não aceito, eu vou ceder a todas as tentações, porque dentro de mim não há uma força espiritual capaz de dizer não na hora que eu preciso dizer. E quando eu tento falar não naquela hora, eu não me preparei para aquilo. Segundo princípio, Daniel determinou firmemente no seu coração. Se você ler aqui o versículo 5, diz assim, ó, determinou-lhes o rei a ração diária. A sociedade está determinando para mim e para você o que eu visto, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu escuto, o que é bom, o que não é. Eu posso aceitar o que eles estão me determinando, ou eu posso fazer como Daniel, e eu posso escolher não fazer o que o rei do outro reino está falando para eu fazer, mas eu vou fazer aquilo que o meu rei,
o Deus Todo-Poderoso quer que eu faça todos os dias da minha vida. Meu irmão, você tem alvos para esse ano. Você tem objetivos para esse ano. Esses objetivos vão ser alcançados dependendo do nível da determinação das suas escolhas que já estão dentro de você. Não é na hora que ela aparece. Ela tem que estar pronta dentro de mim. Você vai chegar aonde você vai chegar esse ano, dependendo do nível do comprometimento que você tem, da decisão que você tem dentro de você, de andar no reino de Deus, ou andar no reino das trevas. Porque aí eu começo a dizer, fazer isso não tem problema, fazer aquilo também não tem problema, e aparentemente muita coisa não tem problema. Quando está dizendo aqui, que no versículo 4 e 5, diz assim, olha, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que eles estavam tentando fazer com Daniel e seus amigos? Ensinar a eles a pensar como as pessoas da Babilônia. Ore pelo seu filho na escola, não sei qual escola ele está. Porque tem professores na escola hoje que ficam 5, 6 horas por dia com seu filho, muito mais tempo do que eu e você ficamos com os nossos filhos, dizendo para eles o que é certo e errado. E com 6, 7, 8, 10 anos, qual a maturidade que eles têm para saber o que é certo e errado? Quanto tempo que eu e você sentamos por dia com eles para dizer, oh, isso é certo, isso é errado? Eles ficam 5, 6 horas na escola, e aí eles ficam 2 horas na Netflix, ficam 3 horas no WhatsApp, e ficam 2 horas na novela na Globo. O que está sendo moldado dentro dos nossos filhos, da nossa geração? Quanto tempo eu gasto com os meus filhos para dizer, olha, isso é bom, isso não é bom? Quanto tempo você gasta? Eu preciso me levantar e dizer, rei, você está me determinando isso, mas eu tenho um rei que é rei sobre todos os reis e Deus que é Deus sobre todos os deuses. Ele é o único Deus. Eu vou fazer do jeito que Ele quer que eu faça, independente do lugar que eu esteja. Daniel não queria estar na Babilônia, Daniel queria estar em Jerusalém. Eu não sei aonde você está, talvez você esteja num lugar que você não queria estar, mas é lá que Deus te colocou, e é lá que você precisa ser a luz, é lá que você precisa ser o sal, e é lá que você precisa tomar as suas decisões. Terceiro princípio, lembra do primeiro? Existem 2 reinos. Segundo, tomou uma decisão firme no seu coração. Terceiro, ele se destacou na sociedade. Meu irmão, se você olhar, anota aí, o versículo capítulo 1, 14 diz assim, presta atenção, ele os experimentou 10 dias, e no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha o versículo 19 e 20 do capítulo 1. Durante 3 anos, eles foram ensinados a falar uma nova língua, aprender uma nova cultura, se portar de uma maneira nova, e agora eles vão diante do rei. E o rei faz um questionário com eles, em outra língua, de outras informações. Olha o que a Bíblia diz sobre esses jovens. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Jovens foram tirados da sua terra, falavam o hebraico, agora estão falando outra língua, numa outra cultura, e lá, diante do rei, eles são pessoas mais inteligentes, mais sábias, melhores do que todos os outros que viveram lá desde que nasceram. E você pode ler depois nos outros capítulos, diz lá no capítulo 6 que Daniel, ele se preparou tanto, se destacou tanto, que ele foi colocado como governador de todas as províncias do rei.
Deixa eu te perguntar uma coisa, moçada aí que está querendo a vida profissional. Você fala inglês? Você fala espanhol? Se colocar um computador na tua mão, você sabe fazer o Word, Excel, PowerPoint, tudo? Se você não sabe, você já perdeu a próxima vaga de emprego com salário melhor. Queridos, nós precisamos orar muito por tudo o que fazemos. Mas há momentos que a oração me abre a porta, e a hora que a porta é aberta, a primeira pergunta: você fala inglês? Não, não falo. Você fala espanhol? Não, não falo. Você sabe mexer com Excel? Eu estou dando exemplos simples aqui. Você sabe mexer com o que faz planta lá? Você, como chama, Cícero? AutoCAD. Você sabe dirigir um caminhão que tem 9 marchas, 12 marchas? Meu irmão, minha irmã, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Nós estamos orando para sermos prósperos nesse ano. Prosperidade, ela é seguida de capacitação, de profissionalismo. Você quer ser próspero financeiramente? Quantos livros de finanças você já leu? O que está acontecendo no mercado financeiro hoje? Você sabe? E aí você pode estar falando para mim: pastor, você está falando de dinheiro, nós estamos falando de coisa espiritual. Meu irmão, ou você ora e faz o teu dinheiro virar espiritual, ou ele vai dominar você e fazer você virar carnal. Porque na hora que você tiver muito dinheiro, você vai fazer um monte de coisa que não presta com ele. E se você entende que o teu dinheiro é espiritual, na hora que você tiver muito dinheiro, você vai sustentar missionário, você vai ajudar criança, você vai ajudar a viúva que precisa de dinheiro, você vai ajudar a construir a igreja, você vai ajudar a pintar a igreja, porque você entendeu que dinheiro é algo que vem de Deus para você, para que através de você isso faça diferença. Eles se destacaram. Deixa eu te perguntar: você é o melhor no que você faz? Você é o melhor no seu trabalho? Você é o melhor, você toca violão, você é o melhor? Você toca bateria, você é o melhor? E aqui eu não estou falando de ser o melhor para ser cheio de orgulho, para servir a Deus da melhor maneira possível. Eles se destacavam aonde eles estavam. Eles faziam a diferença. Tem uma pessoa aqui na nossa cidade que recentemente assumiu uma posição na cidade, e eu de vez em quando tenho ido lá conversar com essa pessoa, e aí eu falo para ela: olha, quando você assumiu essa cadeira, o ambiente aqui mudou, porque você trouxe a paz de Jesus e a competência profissional para fazer o que você precisava fazer. Você faz a diferença, mas você precisa estar capacitado para isso. Quarto ponto: vida de oração. Vida de oração. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos no Vale da Bênção, moramos no Vale da Bênção. Vale da Bênção se fala em oração todo dia. A maioria das igrejas no Brasil hoje nem se prega mais sobre oração. Graças a Deus pelas Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais que se ora muito. Mas tem muita igreja hoje que faz uma oração no início do culto, uma oração no final do culto, e não tem vida de oração. Se você olhar a vida de Daniel, se você estudar o livro de Daniel, você vai entender uma coisa: escuta isso. Daniel era um homem conhecido na terra por Nabucodonosor. Daniel era um homem conhecido no inferno, porque na hora que ele começou a jejuar, o inferno se levantou e um demônio foi enviado contra a vida dele. E na hora que ele se prostrou para orar, os céus enviou um anjo para ir ajudá-lo. A minha vida de oração e a tua vida de oração precisa me fazer um homem conhecido no céu, na terra e no inferno. E não é uma oração de 5, 10 minutos. E meu irmão, graças a Deus eu aprendi que oração não tem forma. Quando eu era pequeno eu achava que oração só podia orar ajoelhado, e orar ajoelhado é uma bênção. Oração não tem forma, não tem hora, não tem local. Oração é oração.
Você ora quando você está no banho, você ora quando você está dirigindo, você ora quando você se ajoelha, você ora quando você vai no centro de oração, mas eu preciso ter uma vida de oração. Por quê? Não tem dois reinos? Se tem dois reinos, da onde saem as leis? Da onde saem os mandatos? Da onde saem as decisões? Da caneta de quem? Do rei. Se você quer entender o que o rei quer fazer na terra, você precisa ter tempo junto com o rei. E para ter tempo junto com o rei é lendo a Bíblia e orando, e jejuando. Não, meu irmão, não é ficar uma hora em pé orando. Se você conseguir ficar uma hora em pé orando, glória a Deus pela sua vida. Se você conseguir subir o Monte de Sabó toda sexta-feira, glória a Deus pela sua vida. Mas talvez você não consiga. Mas a vida de oração é algo que eu acordo e já acordo falando: Jesus, obrigado por esse dia. Eu entro no carro, ponho a mão no volante e falo: Jesus, põe a mão no volante da minha vida. Eu estou no banho, eu estou falando de Jesus, o Espírito Santo me lava, do jeito que esse sabonete está me lavando, me lava, porque eu estou em contato direto com o Espírito Santo de Deus, eu estou em contato direto com os céus, eu estou em contato direto com o Rei. Uma coisa que me ensinaram a fazer há muitos anos atrás, quando eu estou conversando com algumas pessoas, orando em reuniões, eu começo a orar em línguas, não audivelmente. Eu estou olhando para a pessoa e eu começo a orar em línguas, e orar em línguas, e orar em línguas, e muitas vezes eu já ouvi uma voz dentro de mim: o que essa pessoa está falando é mentira, a verdade é outra coisa. Eu já ouvi assim: fala isso para essa pessoa agora, e eu falava. Eu já vi gente chorar na minha frente porque eu falei uma frase. A frase era minha? Não era, era do Espírito Santo, que sabia o que aquela pessoa precisava. Já perguntei para a pessoa: o que você está falando é a verdade mesmo? Eu não vou falar para ela que ela está mentindo, né? Você está falando a verdade? E já vi pessoas falar: pastor, não, a verdade é outra. E aí ela fala a verdade. Isso sou eu? Não sou eu, meu irmão. Isso é o Espírito de Deus. Oração. Leia o livro de Daniel. Daniel tem 12 capítulos. Leia um capítulo por dia, mas leia estudando. Daniel, o anjo chega nele e fala: Daniel, eu vim aqui falar com você, porque você é um homem muito amado. Amado aonde? Aonde que o anjo vive? Da onde que o anjo ouviu isso? Foi de Nabucodonosor? Ou foi do rei dos reis? O rei dos reis falou para o anjo: desce lá e vai falar com Daniel agora, que eu o amo muito. Meu irmão, minha irmã, o Pai nos ama, o Rei te ama, o Rei quer ter intimidade comigo e com você. O Rei quer ter intimidade de quando eu vou virar para a direita dirigindo, ele fala: não vira não, continua reto. Eu vou fazer um investimento, o Rei fala: não vai por aí. Ou eu vou entrar numa reunião e o Rei fala para mim: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha, fala isso agora, porque o Rei te ama, o Rei quer ter comunhão com você, o Rei quer ter comunhão como era lá no Jardim do Éden, que ele vinha todo dia falar com Adão e Eva. Oração é falar com Deus. Oração é ter intimidade com Deus. Eu não estou falando de oração que no culto a gente faz uma oração, graças a Deus pela oração no culto. Eu estou falando de uma vida de oração. E deixa eu ir para o quinto princípio. Qual que é o primeiro? 2 reinos. Qual que é o segundo? Determinar no seu coração. Está inteligente, pastor. Não determinar, não se contaminar, é a determinação. Terceiro ponto, se destacar na sociedade. Quarto ponto, vida de oração. E quinto ponto, você precisa discernir o seu tempo. O que é discernir o seu tempo? Se você olhar lá em Jeremias 29, o profeta Daniel viveu na mesma época do profeta Jeremias. Jeremias estava lá em Jerusalém. E alguns profetas que tinham sido levados junto para a Babilônia, que não queriam estar na Babilônia, não gostavam da comida da Babilônia, não gostavam do rei Nabucodonosor, não gostavam da cultura pagã da Babilônia.
Eles estavam profetizando o seguinte: judeus, fica tranquilo, daqui 6 meses, Deus vai vir aqui, o exército poderoso do Senhor vai vir aqui, vai tirar todos nós da Babilônia, e nós vamos voltar a cultuar lá no templo de Jerusalém. É o tipo da profecia que todo mundo quer escutar na hora que ele não quer ficar naquele lugar. O profeta Jeremias diz lá em Jeremias 29, ó, vocês aí, vocês estão achando que vocês vão voltar logo para Jerusalém? Alguns de vocês nunca mais vão pisar em Jerusalém. Profecia ruim de escutar, né? Eu estou doido para voltar para Jerusalém, e o profeta que eu sei que é de Deus está falando, você nunca mais vai pisar em Jerusalém. Faz o seguinte: cresçam, multipliquem-se, casem, se deem em casamento, comprem casas, abram negócios, cresçam na Babilônia, porque alguns de vocês não vão mais voltar para Israel, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Daniel voltou para Israel? Não, morreu com mais ou menos 85 anos na Babilônia. Só que Daniel entendeu, ele e os seus amigos, que não adiantava ele ficar olhando para Jerusalém, e ele orava todos os dias, 3 vezes por dia, no capítulo 6 você lê isso, olhando em direção a Jerusalém. Ele ia lá no quarto dele, procurava o noroeste, que era onde estava Jerusalém, da onde ele estava, mas ele sabia no seu coração que só depois de 70 anos talvez ele voltaria para lá. E Daniel começou a falar para as pessoas: nós vamos ficar aqui muito tempo, então vamos fazer a diferença onde nós estamos. Arrume um bom emprego, cuide do seu casamento, crie os seus filhos nas escolas da Babilônia. Quando eles voltarem, olha a cartilha dele, vê o que ele aprendeu, fala com ele, começa a fazer negócio aqui, prospera aqui, começa a vender sanduíche de Israel aqui na Babilônia, começa a fazer o jantar que você fazia lá em Jerusalém, faz aqui na Babilônia. Sabe o que acontece com a maioria de nós, queridos? Com a maioria de nós, ou nós vivemos presos no passado, frustrados ou orgulhosos de algo que aconteceu há 10 anos atrás, ou nós vivemos pensando daqui 10 anos, quando daqui 10 anos eu vou ter 2 filhos, 3 filhos, já estão com a cabeça lá, eu vou ter uma casa, eu vou ter 5 carros, eu vou ter uma empresa, eu vou não sei o quê, eu vou estar casado com não sei quem, eu vou estar orando 10 horas por dia, eu vou dar o dízimo daqui 10 anos. Ou nós vivemos no passado, ou nós vivemos no futuro, porque o presente é duro, o presente é desafio. Amanhã eu não sei que horas que você acorda para ir trabalhar, e não sei com quem que você trabalha, eu não sei qual que é o ambiente do seu trabalho, alguns é bom, outros não é, mas essa é a situação que Deus nos deu nesse momento, e o que Deus diz para mim e para você: não espere chegar 2019, não espere você ter a sua empresa, não espere você trocar de carro, não espere nascer outro filho, não espere isso ou aquilo, é agora, é hoje, cresça agora, não diminua agora, e não importa onde você está, cresça onde você está agora. Meu irmão, minha irmã, o Deus que amava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que eles receberam, é o Deus que me ama e te ama. E é o mesmo Deus que quer ter intimidade comigo, com você hoje e todo sempre. Ele é o mesmo Deus que quer soprar no nosso ouvido através do Espírito Santo, dizendo: faz isso, não vai por aí, faz isso, vai por aqui, olha, pede perdão agora, fala isso para alguém. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que estava em Jerusalém, Ele é o Deus que estava na Babilônia, Ele é o Deus que está lá no Iraque hoje, mas Ele é o Deus que está aqui em Araçariguama, está no Brasil, porque Ele quer ter intimidade comigo e com você, para que nós não diminuamos, mas para que nós cresçamos. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo para você esse ano é o mesmo desejo que eu tenho para mim, para os meus filhos, para minha esposa, para as pessoas que eu mais amo. O meu desejo é que o que Deus quer para você, que você cresça e não diminua.
seja o que aconteça para você, aonde você estiver nesse ano. A Bíblia nos dá aqui em Daniel 5 princípios. Existem 2 reinos. Tem o diabo e tem Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus, meu irmão, e eu quero o que é de Deus. O segundo é determinar não se contaminar, é no coração, é decisão. O terceiro, se destaque na sociedade. Comece a ser importante na sociedade. Sabe por quê? Porque quando você for importante naquilo que você faz, o Salomão disse assim: vês um homem perito nas suas obras, diante dos reis você será colocado. Você quer não viver em crise? Seja o melhor no que você faz, porque vão te chamar para fazer o que você faz. Quarto ponto, vida de oração. Não importa onde, quando, quanto tempo, ajoelhado em pé, ora, meu irmão, ora com teu coração cheio de fé. E quinto, discirna o seu tempo. Qual que é o teu nome? Fala para você o seu nome. Você sabe o significado do seu nome? Eu sei do meu. Você sabe do seu? Meu nome é Jonathan, que significa dádiva de Deus, ou presente de Deus. Sabe o que o diabo quer fazer com a minha vida? Que eu seja o terrível do inferno. É isso que ele quer. Deus tem um significado para a sua vida. Deus te colocou aqui na terra para glorificar o nome dEle, para honrar o nome dEle, para colocar o reino dEle onde você está. Deus tem o melhor para mim e para você, meu irmão. Deus quer trazer paz para dentro da nossa casa, com os filhos, com todo mundo. Deus quer trazer bênção sobre as nossas vidas. E bênção não é ausência de problema. Mas tem alguém que não dorme também, e que todo dia ele fica pensando como ele quer te destruir. Daniel e seus amigos sabiam disso. E eles disseram: não tem ninguém que vai dizer para a gente como nós vivemos, porque nós vamos viver segundo o coração do Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o resultado da vida de Daniel e de seus amigos? Todas as nações da terra daquela época, por 3, 4 vezes, receberam um decreto de Nabucodonosor, que não era cristão, dizendo o seguinte: a todas as nações que eu sou rei, a partir de hoje, todos nós não vamos mais adorar o rei Sol, o rei Nebo, ninguém. Todos nós vamos adorar o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que tem poder para mudar estações, para fazer estações, para colocar rei, tirar rei. Esse é o seu Deus e esse é o meu Deus. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. E eu queria orar por você. Eu queria orar por você, meu irmão, para que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Agora não vai ser o melhor ano da sua vida só porque a gente fala vai ser o melhor ano da nossa vida. Vai ser o melhor ano da nossa vida se nós tomarmos posição diante de Deus. Se nós dissermos: Deus, eis-me aqui, a força não está em mim, eu não sou rei, mas eu tenho um rei que é todo poderoso e que pode batalhar por mim. Eu tenho um rei que pode me enviar um anjo na hora que eu preciso de anjo. Eu tenho um rei que pode me livrar da boca do leão. Eu tenho um rei que pode fazer que lá na hora que eu estiver na fornalha, nem um fio do meu cabelo vai pegar fogo, porque Ele é Deus, eu não sou. Eu vou para a fornalha, eu vou para frente do leão, mas Ele pode fechar a boca do leão. Se você quer que esse seja o melhor ano da sua vida, tendo Deus como Senhor da sua vida, o Rei, se você quer determinar no seu coração dizendo: eu não vou deixar nenhum outro rei falar para mim o que eu vou fazer, eu vou fazer o que o meu Deus mandou eu fazer. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu já estou aqui na frente porque essa é a minha escolha.
Se você quer escolher nessa noite, falar: Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero orar muito, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero jejuar, eu quero ler a Bíblia, eu quero fazer diferença onde eu estou, eu quero ser o melhor profissional na minha empresa, eu quero ser a pessoa de destaque lá onde eu vivo, eu quero ser um profissional melhor, eu quero viver para a tua glória. Meu irmão, levanta a tua mão agora e começa a falar: Deus, o Senhor é Rei, entra na minha vida, entra na minha causa, entra na minha família, entra na minha empresa, entra no meu emprego. Deus, eu estou na Babilônia nesse momento, eu estou onde eu não queria estar, mas o Senhor está lá comigo, faz a diferença lá. O Senhor pode, me fortalece, me enche, me dá graça, transforma a minha vida. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Pai, faz coisas tremendas acontecer na nossa vida nesse ano. Muda a vida do meu irmão, prospera minha irmã, abençoa relacionamentos, restaura relacionamentos. Oh Deus, ajuda-nos a termos uma vida de oração, no carro, no chuveiro, na cama, no centro de oração, na igreja, aonde estivermos, que a nossa presença traga a presença do Rei Todo-Poderoso. Oh Jesus,